Vamos tratar de topografia com relação à planimetria por irradiação, ou seja, a avaliação de áreas por determinado tipo de levantamento topográfico denominado irradiação. Como que se dá essa avaliação topográfica por irradiação? Ela, na verdade, é uma avaliação onde se instala o equipamento e desse local instalado o equipamento se observam então todos os vértices compostos daquele polígono representativo do nosso terreno, da nossa área de interesse. Essa avaliação, essa instalação do equipamento, ela pode se dar dentro então do perímetro desse nosso polígono, como é o caso aqui da figura à esquerda, e também pode se dar fora do nosso perímetro, da nossa área de interesse, como é o caso então da direita. Essa avaliação topográfica, que é o método da irradiação, ela também é conhecido como método da decomposição de triângulos ou das coordenadas polares. E ela é mais representativa, ela se dá melhor quando se trata de pequenas superfícies de avaliação, né? Porque você vai instalar o equipamento e vai ter que mirar, vai ter que observar os vértices desse polígono de interesse, né? E também em regiões ou áreas relativamente planas, porque quando se der grandes aclives ou declives, esse método acaba trazendo junto a ele um erro inerente muito grande. Então, o que acontece? Como que se dá essa avaliação em campo? Demarcado o contorno da superfície a ser levantada, ou seja, o perímetro, então, que interessa para determinada área de mensuração, estrategicamente se localiza um ponto P, onde vai ser instalado, então, o teodolito ou o nível topográfico ou até a estação total, e aí, nesses pontos de interesse, nesses vértices, vão ser, então, instaladas, serão posicionadas as trenas topográficas e serão feitas, então, leituras dessas trenas. Para quê? Para fins de obtenção, então, de leituras de distâncias horizontais, né? E também leituras de ângulos horizontais. Então, aqui a gente trata somente de ângulos horizontais e também distâncias horizontais. Afinal, é uma avaliação planimétrica, ou seja, o nosso resultado final se dará, então, em área, né? A gente vai obter, então, área determinada, área aí, lote de interesse, né? Esse agora da tela demonstra, então, uma avaliação desse tipo, de irradiação, que determinada área de interesse, determinado lote urbano ou rural, foi composto, então, de 7 vértices. Então, se compôs um polígono, uma figura geométrica poligonal, aonde, então, se tem 7 vértices que caracterizam, então, os limites desse terreno. Se instalou, então, no ponto P, bem ao centro, o equipamento topográfico e se fez, então, as visadas, ou seja, no ponto 1 foi instalada a trena topográfica, no 2, no 3 até o 7, e foram feitas leituras estadimétricas. Com as leituras estadimétricas, se obtém, então, distâncias horizontais. Então, dessa forma, se obtém distâncias horizontais do equipamento instalado em P até cada um dos vértices desse polígono. Então, vai se ter a distância P1, P2, P3 até P7. E quando você vai fazer a visada, mirar então na trena topográfica que vai estar instalada nesse vértice da poligonal, você vai então rotacionar o equipamento de tal forma que você vai obter então ângulos horizontais. Então, nessa avaliação de irradiação, você terá tanto as distâncias horizontais, que estão nas figuras delimitadas, indicadas como DH, e também ângulos horizontais, que são, então, na figura os HZ. Quando, então, se trabalha com o método da irradiação, o segundo passo para processamento dos dados e obtenção dos valores de área é exatamente fazer a triangulação dessa minha área total que eu quero obter. Ou seja, como mostrado na figura que está achurado em amarelo, se tem então um triângulo, ou seja, a triangulação da minha área total num triângulo delimitado P12. Ou seja, eu tenho 3 vértices e desses 3 vértices eu vou então formar uma figura geométrica de um triângulo
E de dados que eu estou trazendo da minha avaliação topográfica, eu vou ter distância horizontal do equipamento até o ponto 1, que eu obtenho, então, por leituras estadimétricas, né? E também a distância horizontal de P2. Então, eu tenho duas distâncias horizontais e um ângulo horizontal. Porque a partir do momento que eu mirei no ponto 1, eu acabei rotacionando o meu equipamento até encontrar o meu ponto 2. Então, eu consigo obter pelo equipamento topográfico o meu ângulo horizontal. Então, de tal forma que eu vou ter uma triangulação, né? E cada triângulo eu terei, então, medida de dois lados e o ângulo entre esses alinhamentos dos dois lados. Bom, então, de tal forma que eu vou ter uma triangulação da minha área total e eu vou ter que trabalhar, então, com cada triângulo desses, aonde eu tenho duas medidas de lado e uma medida de ângulo horizontal. Então, quer dizer que eu vou precisar aplicar alguma relação trigonométrica que relacione triângulo, duas medidas de lados desse triângulo qualquer e um ângulo horizontal. E aí nós temos a famosa e bastante conhecida lei dos cossenos. Ou seja, eu tenho distâncias do meu triângulo, né? Qualquer ele que seja, não precisa ser retângulo, nada. Eu vou ter duas medidas de lado e um ângulo horizontal. E de tal forma que eu consigo aplicar a lei dos cossenos, que nada mais é do que essas três equações abaixo, aqui da figura à direita. Ou seja, eu relaciono os três lados do meu triângulo, qual for os ângulos internos, e um dos ângulos. Mas eu não tenho três lados, mas eu tenho um ângulo. Então quer dizer que se eu quero encontrar esse meu lado azinho, por exemplo, desse meu triângulo aqui qualquer mostrado à direita, eu quero obter o lado azinho, por exemplo, eu vou ter na minha avaliação topográfica o quê? A minha distância horizontal Bzinho, Czinho e o meu ângulo de frente a esse meu lado, que é o meu ângulo horizontal, então, Azão, por exemplo, aqui, do meu vértice A, né? Então, quer dizer que, aplicando essa primeira linha da lei dos cossenos aqui, eu vou ter que o meu Azinho ao quadrado, ele vai ser Bzinho ao quadrado, Czinho ao quadrado, menos 2BC vezes cosseno de Azão. Então, quer dizer que para mim encontrar Azinho, eu preciso encontrar do lado direito da minha igualdade, né? Eu preciso ter Bzinho, Czinho, ou seja, leitura de dois lados, mais esse ângulo aqui de frente ao lado que eu quero obter. E é exatamente isso que eu tenho na minha avaliação topográfica em campo. Ou seja, na minha avaliação topográfica em campo, eu vou ter, olha só, a distância horizontal 1, 2, que é o que me interessa, para fazer, então, a triangulação daquele meu polígono total, eu preciso encontrar essa minha distância 1, 2. Para me encontrar essa minha distância 1, 2, porque eu já tenho a distância P1 e a distância P2, e vocês já viram pelo vídeo anterior que quando eu tenho qualquer triângulo e eu sei os meus três lados do meu triângulo, eu consigo, pela equação de Héron, obter a área desse meu triângulo qualquer. Então, aqui, pela lei dos cossenos, eu estou obtendo o meu terceiro lado do meu triângulo qualquer para aplicar a minha equação de Héron. Então, aplicando a minha lei dos cossenos, aonde o lado do meu triângulo que eu quero obter é o meu lado da minha distância horizontal 1, 2 ao quadrado, a minha distância horizontal P1 é aquela que eu obtive na avaliação topográfica, da mesma forma que a minha distância horizontal P2, aí eu tenho a relação menos 2 vezes distância horizontal P1 e P2, vezes o cosseno daquele meu ângulo, que eu também obtive, então, na avaliação topográfica. Ou seja, colocando números, então, para ficar um pouco mais fácil o entendimento, seria algo assim. Então, em campo, quando eu verifiquei o alinhamento P1, eu obtive a distância P1 de 15,45 metros. Quando eu obtive a minha distância P2, eu tive 12,73 metros. E de tal forma que quando eu rotacionei o equipamento mirando de 1 para 2, eu obtive esse ângulo
horizontal de 38,5645 graus. Então, um ângulo ali é identificado da forma decimal com 4 casas decimais, para ter uma precisão, então, de milímetro, por exemplo. Então, aplicando a lei dos cossenos, eu vou, então, utilizar a distância horizontal 1, 2, que é o lado que eu não tenho, e os demais valores aqui, os demais parâmetros eu tenho, e eu vou encontrar, então, pela lei dos cossenos, dessa forma, uma distância horizontal 1, 2 de 9,65 metros. Bom, então eu encontrei pela lei dos cossenos a minha distância horizontal que me faltava. Então, em cada triângulo daquele método da irradiação, da triangulação, eu vou obter os três lados do triângulo e de tal forma, então, que eu consigo, pela equação de Heron, obter a área de cada triângulo. Ou seja, da minha área total, que me interessa, eu faço uma triangulação, ou seja, divido ela em vários triângulos, e aí na minha avaliação topográfica eu vou obter medidas de lados desse triângulo, né, e de ângulo. Por meio da trigonometria, eu vou ter então a obtenção pela lei dos cossenos do outro lado, e quando eu tenho 3 lados de um triângulo qualquer, eu utilizo então a equação de Heron e obtenho a área de cada triângulo desse. Ou seja, essa então é a forma aqui que a gente vai obter, por exemplo. Olha só, quando eu tenho aqui o meu triângulo com os 3 lados já definidos, eu vou aplicar a equação de Heron, então eu vou ter o semiperímetro, né, a área, né, desse meu triângulo é raiz quadrada de semiperímetro, que multiplica semiperímetro menos A, vezes semiperímetro menos B, vezes semiperímetro menos C. Tudo isso raiz quadrada, que vai me resultar, então, no valor para esse triângulo de 61,38 metros quadrados nesse caso. Então, voltando para a minha avaliação, quando eu tinha aquele meu polígono total de 7 vértices, eu tenho, então, a minha área total vai ser a soma de cada triângulo desses que eu vou obter, da mesma forma que foi mostrado, então, aqui no exemplo. Então, eu vou ter, para cada triângulo desses, a obtenção de uma área, e no final eu vou ter a soma desses triângulos, representando, então, a área total de meu interesse. Como que eu posso verificar em campo que essa minha avaliação está adequada, não está com algum erro muito grande ou com algum procedimento que não foi adequado? Quando eu somar, então, os meus ângulos horizontais, né, representado na figura como HZ1 até HZ7, a soma de todos eles tem que fechar exatamente uma circunferência completa, ou seja, 360 graus. Bom, então, para finalizar, o que acontece? O método da irradiação é onde eu instalo meu equipamento topográfico, eu consigo observar e obter leituras em todos os vértices do meu polígono, que representa a minha área de interesse, e por meio da minha avaliação topográfica, os meus dados de campo, eu terei distância horizontal e ângulos horizontais. Por quê? Porque é uma avaliação planimétrica. Então, eu estou trabalhando com distâncias e medidas horizontais, tá? Depois disso, eu faço a triangulação, depois desses dados de campo que eu obtive, né? Eu faço a triangulação para daí entrar, então, na matemática aplicada, ou seja, na própria sistemática da topografia. Ou seja, eu vou fazer a triangulação, porque eu sei que triangulando, tendo triângulos, eu aplico a lei do cosseno. Por quê? Porque eu vou ter duas medidas de lados e um ângulo horizontal. Então, essa é a minha aplicação da lei dos cossenos. Pela lei dos cossenos, eu obtenho a distância do meu terceiro lado, e quando eu tenho 3 lados do meu triângulo, eu simplesmente, pela equação de Heron, consigo, então, a área desse meu triângulo. E aí, o somatório de todos esses meus triângulos será, então, a minha área total de interesse na topografia, na minha mensuração desse lote urbano, rural, ou qual a utilização que for. Ok? Então, novamente, me coloco à disposição aí, caso tenha alguma dúvida, caso queiram que eu aborde algum assunto aí, fiquem à vontade, se inscrevam no canal, ative a notificação, dê o like
se gostaram do vídeo. Ainda é um vídeo um pouco amador, porque a gente ainda está aprimorando algumas técnicas, né, de apresentação, mas o objetivo simplesmente é auxílio às aulas aí de topografia, tá? Então agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo.